Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, o seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de características do Oriente Médio, essa região mais ocidental da Ásia aí, né? Tá ali, divisa com a Europa, que como você bem sabe, ela é uma região muito importante, né? Economicamente, as reservas de petróleo, geopoliticamente, né? Uma fronteira natural entre três grandes continentes aí e também uma região marcada por muitos conflitos. Mas nossa preocupação de hoje aí não é uma preocupação diretamente relacionada com essas questões mais humanas e históricas. Hoje nós vamos ver na nossa geografia aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, essas questões diretamente relacionadas com o quê? Relacionado com aspectos naturais do Oriente Médio, né? Para ser mais específico um pouquinho, hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui na chamada vegetação do Oriente Médio, certo? Antes de nós percebermos e entendermos um pouquinho mais a respeito dessa vegetação, quais são os principais tipos que aparecem lá, o que é que nós temos que entender um pouco quais são os mecanismos, quais são os fatores que tratam justamente aí de definir a vegetação de uma determinada região, né? Então nós vamos pensar assim, o que as plantas precisam para sobreviver legal? Umidade e temperatura alta o ano inteiro. É claro que a qualidade do solo também ajuda, né? A gente não pode esquecer isso. Se faltar um dos dois elementos, já não é aquela maravilha. Quer um exemplo disso? A Amazônia brasileira. O que acontece na Amazônia brasileira? Temperatura elevada e umidade o ano inteiro, deu aquele florestão maravilhoso que nós temos lá, apesar do solo da Amazônia não ser essa oitava maravilha do mundo, correto? Mas hoje nossa preocupação aqui não é a Amazônia, ela só serviu como um exemplo para nós. O que vai acontecer? A nossa preocupação principal hoje, ela vai dizer respeito principalmente à vegetação do Oriente Médio. Primeira coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça, se é que existe essa ideia pré-concebida, é pensar que o Oriente Médio é formado apenas e exclusivamente por desertos, né? Então lá só existe um tipo de vegetação, que é a vegetação desértica, é muito fácil de compreender e não vai existir segredo nenhum. Não é bem assim que funciona. Sem sombra de dúvida, essa vegetação desértica aí, ela é uma vegetação muito importante, está presente em uma quantidade muito grande de regiões do Oriente Médio. E por conta disso, é justamente por ela que nós vamos começar aqui, né? Nossa famosa vegetação do deserto aí, né? Então aqui nós temos uma imagem que, por sinal, é de uma beleza muito grande. O que acaba mostrando? Que é uma foto, uma imagem de satélite, né? E mostra justamente essa península da Arábia, que é parte significativa do território da Arábia Saudita. Então ali você batendo o olho de cara nessa foto de satélite, nessa imagem de satélite, o que é que você já conclui de cara? Você já conclui de cara que aqui existe quase ausência da vegetação, né? Então é uma vegetação muito marcada por isso. Mas, por outro lado, apesar de não existirem grandes formações de vegetação nesse deserto, o que é que nós acabamos encontrando? Existem, né? Existem um tipo de vegetação, formadas muitas vezes por quê? Por arbustos, árvores de pequeno porte e assim por diante. Em algumas regiões mais úmidas do deserto, nós temos a formação, o surgimento dos oásis, né? Mas o que a gente costuma dizer de uma forma geral que nesses desertos, a vegetação ela vai ter uma classificação, ela tem, digamos assim, um nome técnico e científico. O que eu estou falando? Eu estou falando justamente aí das nossas xerófitas. Que seriam essas chamadas xerófitas, né? Basicamente, as xerófitas são um tipo de vegetação que elas são adaptadas a ambientes de baixa umidade. Então, de forma geral, existe essa vegetação e a principal característica dela é a presença aí
das xerófitas. E por outro lado, né, também é uma questão muito importante de nós percebermos no Oriente Médio, que você pega um país como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa e outros países do mundo, hoje existe uma preocupação muito grande que se traduz, por exemplo, através da legislação para se proteger essas formações florestais, que nós acabamos tendo no Oriente Médio. É claro que a vegetação não é uma forte característica deles, mas ainda é uma região fortemente marcada pela ausência de vegetação. Como no Brasil nós temos um código florestal para proteger as nossas formações vegetais, as nossas florestas, e no restante do mundo tem lá ausência total, né? Então esse, sem sombra de dúvidas, é o principal tipo de vegetação que nós encontramos lá. Só que acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que nós temos a presença também de outras formações de vegetação no Oriente Médio, em menor quantidade, mas elas existem lá, né? Então eu escolhi para vocês essa pequena imagem que nós temos aqui, né, de uma ilha no Iêmen, onde existem árvores que elas têm formas muito curiosas aí, tá? Então o que acaba acontecendo? Muitas vezes esse isolamento causa isso também, tá? Quais são os outros tipos de vegetação que nós encontramos, então, presentes nesse Oriente Médio? Por exemplo, as estepes e as pradarias. O que é isso? A vegetação desértica, ela vai ser o quê? Típica principalmente aí dessas regiões que nós acabamos sendo de clima desértico, né? Mas também nós acabamos encontrando muitas vezes aí outros tipos climáticos que estão presentes também lá na região do Oriente Médio, como é o caso de um clima mediterrâneo, que ele vai ser marcado o quê? Por uma estação muito mais chuvosa, tá? Então, e nós já vamos ver à frente ali, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo que existem algumas regiões de transição, por exemplo, entre o quê? Entre o deserto e as chamadas regiões de vegetação mediterrânea, como são aquelas regiões que aparecem, por exemplo, lá no Planalto de Anatólia, na Turquia. Tá? Então, o que seriam essas vegetações de transição? Representadas principalmente pelas estepes, e além dessas estepes nós encontramos também pradarias, né? O que seria uma estepe, por assim dizer? Seria justamente uma região onde nós encontramos aí, né, marcada também por uma estação extremamente seca, onde vão surgir arbustos e árvores de médio porte. E por outro lado nós acabamos sendo o quê? Também a presença das pradarias, que são os campos, marcados pela presença do quê? Da grama e do capim principalmente, né? Então são todas essas regiões de transição que nós encontramos em diversas regiões do Oriente Médio, né? Existem as chamadas a vegetação mediterrânea, típica de clima mediterrâneo lá na Turquia, marcada pela presença do quê? Também de árvores, de arbustos de pequeno porte, principalmente maquis e garrigues, são as duas principais espécies que nós temos ali. Temos presença de pequenas florestas, que são florestas deciduais. O que significam serem florestas deciduais? Florestas deciduais são aquelas florestas que vão perder, as árvores perdem suas folhas, principalmente numa estação seca, tá? Então, em algumas regiões existe isso. E para fechar, né, nessas regiões que nós temos de relevo de maior altitude, também existe a presença de uma vegetação de altitude, né? Geralmente essa vegetação de altitude, ela acaba sendo, por assim dizer, ou passando por algumas mudanças que são mudanças significativas. Então você vai pegar lá, por exemplo, uma região montanhosa. Na base dessa montanha, o que é que nós acabamos encontrando? Muitas vezes na base dessa montanha você tem uma floresta, talvez uma pradaria, né? Uma vegetação mediterrânea. Mas conforme vai aumentando a altitude lentamente, o que é que nós percebemos que acontece aí? Acontece que essa vegetação cada vez ela vai ficando mais rara e principalmente diminuindo o seu porte. Então essa vegetação é conhecida como essa vegetação de montanha aí.
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.